CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. A gente volta a falar ao vivo aqui dos estúdios da Rádio CBN, na rua 15 de novembro, e conforme nós anunciamos, estamos recebendo hoje, segunda-feira, aqui na CBN, o deputado estadual Cabo Almi, do PT, que muito gentilmente aceitou o convite e veio falar com a CBN. Bom dia, deputado. Bom dia, Otávio Neto, bom dia, Jucinei, bom dia, Ingrid. Prazer enorme estar nessa manhã de segunda-feira, início de ano, aqui conversando com nossos queridos ouvintes aqui da CBN Campo Grande, a 93,7 FM. Sua disposição, viu, Otávio? Para as perguntas que se fizerem necessário. A gente convidou o senhor até para a gente poder compreender um pouco mais o cenário político de Mato Grosso do Sul, que neste ano de 2018 agora, passou por um processo eleitoral. O senhor foi reeleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, que teve aí assim como alguns outros partidos, não só o PT, o MDB também sofreu uma baixa muito grande no número na bancada na nossa Assembleia Legislativa. O senhor foi reeleito. E como é que o senhor percebeu o momento que vive o Mato Grosso do Sul para algumas mudanças interessantes que aconteceram na Assembleia, que agora é bastante fragmentada em termos de partido? Primeiro, falar para os nossos queridos ouvintes que essa eleição do ano de 2018 ela foi uma eleição atípica, né? Ela foi uma eleição diferente. É uma eleição em que as redes sociais tiveram uma participação muito grande. Uma eleição que nós tivemos aí um candidato se apresentando, principalmente na região centro-oeste, como majoritariamente. Os números mostraram isso daí. O Bolsonaro tirou praticamente 70% dos votos aqui no Mato Grosso do Sul, como foi assim na região centro-oeste praticamente inteira. O PT sempre teve dificuldade de fazer política nessa região centro-oeste, mas nessas eleições nós tivemos mais ainda. E eu, postulante do segundo mandato de deputado estadual, componente de uma bancada que tinha 4 deputados, o Pedro Kemp, o Cabo Almi, o Amarildo e o João Grandão, se vimos aí no dever de lutar pela renovação do nosso mandato, numa disputa em que dos 4 restaram apenas 2. Então, assim, não foi uma disputa muito fácil, por conta do cenário político que se apresentou. Por muito pouco não fizeram 3, né? O deputado Amarildo ficou por 307 votos. Por muito pouco não fizemos os 3. Mas, assim, as dificuldades foi justamente essa. Nós tivemos um capitão Contar que ninguém conhecia e nos últimos 8 dias passou a ser dono aí, de 80 mil votos. O coronel Davi, que lutava pela reeleição, e os números mostravam que ele tinha dificuldade e tirou quase 50 mil votos. Exatamente. Um candidato a senador igual o Zeca, que foi governador por 2 mandatos, que foi deputado estadual, foi vereador da capital, um dos mais bem votados. Deputado federal. Um dos deputados federais mais bem votados. E, assim, os números mostravam ele praticamente eleito, com a segunda vaga, ele. Exatamente. E o Nelsinho. Exato. De repente abre as urnas, aparece lá a Soraya Tronic. Ganhando, inclusive, do Moca, né? Que tinha também uma densidade Moca, muito grande. Que tinha o mandato de senador. Marcelo Miglioli com a força do governo. Enfim, e tudo mais. Então, foi uma eleição atípica, diferente, em que o eleitor, de última hora, parece que ele resolveu falar assim, olha, o Bolsonaro vai ser presidente e nós precisamos eleger também os componentes e nesse contexto que o senhor está dizendo aí, a gente tem Tio Trutes também, que foi eleito de maneira... Sim, o próprio Luiz Ovando. Sim, apesar que o doutor Luiz Ovando já vinha de uma série de disputas, né? Mas, assim, são nomes novos na política, né? Série de disputas, mas que não tirava voto. Exatamente. De repente, não tinha, né? Não densidade para se tornar deputado federal. Então, eu considero, que, para mim, que estou aí desde 96 no mandato, fui vereador 4 vezes aqui em Campo Grande, segundo mandato de deputado estadual, um momento bom, um momento importante até para uma avaliação dessa trajetória política minha e da força do nosso mandato. Eu queria agora perguntar para o senhor, aproveitando isso, a gente tem acompanhado o Brasil hoje sendo comandado por um novo governo, um governo de Jair Bolsonaro. No Brasil, a gente vem acompanhando uma série de debates, enfim. Eu gostaria de saber, aqui no Mato Grosso do Sul, eu conversei dia desse aqui com o pessoal do MDB, que estão refazendo um novo projeto político. Eu quero saber se o PT também
está preocupado, está buscando refazer? Qual é a linha que vocês, a partir de agora, devem adotar aqui no Mato Grosso do Sul, especificamente, a partir do resultado dessas eleições? Esse resultado, para nós, não demonstra apostar no quanto pior, melhor. Não é isso. Eu acho que todos nós brasileiros teremos que ter a consciência de torcer para que quem esteja à frente do comando da nação, ou de um país, ou de um estado, ou de um município, que acerte e que faça do seu trabalho a felicidade do povo. Eu acho que essa é a primeira visão nossa. Lógico que nós não vamos abrir mão das nossas trincheiras, das nossas bandeiras de lutas. Não vamos abrir mão. Nós não vamos aceitar de graça as privatizações, nós não vamos aceitar de graça que não se combata o desemprego, nós não vamos aceitar de graça que não melhore a economia, nós não vamos aceitar de graça que o Brasil não volte a ser um país em que os organismos... É um contraponto necessário, né? Lógico que os organismos internacionais têm o interesse de vir investir aqui dentro. Então, assim, nós vamos estar atentos a tudo isso daí. A democracia permite. Por exemplo, quando o próprio Lula e a Dilma estavam no comando da nação, a direita fazia essa oposição. Não tem nada de anormal nisso. Não tem nada de anormal. E nem de irresponsável também. Agora, nós não podemos deixar de ver também os pontos positivos. Agora, é para prejudicar? Por exemplo, nós temos as bandeiras que nós não abrimos mão. Da reforma agrária, de apoio ao movimento negro, ao movimento indígena, à cultura. Nós não vamos abrir mão disso daí. Então, eu vejo que esse momento é um momento muito de nós ficarmos atentos ao que está acontecendo. Nós temos que ficar atentos ao que está acontecendo. Acho que o governo do Jair Bolsonaro, ele merece, por parte de todos nós, a credibilidade dos 100 primeiros dias. A partir daí você vai ter claro de como vai ser esse governo. Precisa aguardar, né? Eu acho que isso aí faz parte, inclusive, até da tradição, da cultura do país. Não tem porquê. Nem começou você achar que em uma semana errado. Você já quer de jeito nenhum. condenar algum de governo. jeito nenhum. Isso mostra equilíbrio também, né? Eu acho que a gente tem que ter essa noção, né? No Mato Grosso do Sul, a reeleição de Reinaldo Azambuja. Como é que o PT, na Assembleia Legislativa, vai se portar? Então, nós sempre fomos oposição ao PSDB, principalmente. Inclusive, quando o André foi governo, o PT sempre foi oposição, sempre foi o contraponto. Mas tem que deixar muito claro que nessas eleições, nós tivemos o Zeca, que não ganhou a eleição, e o Vander, que se reelegeu, num segundo turno, inclusive, declarando apoio ao Reinaldo Azambuja. Então, é um governo que nós esperamos que faça um pouco diferente do que fez no primeiro. Eu acho que faça um ajuste da máquina pública, que não venha com tanta vontade de aumentar imposto como foi no primeiro governo. Esse governo do Reinaldo, por conta da crise política que houve, ele teve que fazer alguns ajustes que penalizou muito. O servidor público, praticamente, não teve nenhum reajuste da correção salarial nos 4 anos do governo do Reinaldo Azambuja. Não teve. E PVA aumentou-se demais. Então, a gente espera que faça o enxugamento dessa máquina, que corte cargos, que não penalize mais o cidadão que sofre para pagar imposto e para manter a sua vida em ordem em dia. É isso, nós vamos estar acompanhando, fiscalizando. Não sei quantos mais deputados, não sei se do grupo do Odilon, virão conosco, será fileira conosco. O G8, o G6, o G10, lá que também está se formando, né? Fazer esse contraponto porque a oposição não é só para criticar, ela aponta caminhos, ela corrige rumos. Exatamente. O executivo pode estar na iminência de cometer um ilícito, um ato ilícito, e a oposição detecta. Contribui. É o equilíbrio. É o equilíbrio. É isso que nós queremos fazer aqui no Mato Grosso do Sul. Atualmente o PT ocupa a segunda secretaria, me parece, na mesa diretora. Isso. Como é que vocês estão conversando para essa próxima mesa diretora que vai ter eleição no dia 1º de fevereiro? A mesa ela está praticamente consolidada, né? Com Paulo Correia, se não houver mudança do presidente, parece que detém praticamente todos os votos, ou a maioria dos votos. Né? E a primeira secretaria ainda aqui uma disputa entre o Zé Teixeira e esse grupo dos novos que também desejam, almejam, onde está o próprio Coronel Davi, o próprio o Contar, enfim, o Herculano. Eles desejam obter essa primeira secretaria. O Zé Teixeira, as informações que nós temos é que ele conta hoje com 14 assinaturas. Se ele tiver, de fato, 14 assinaturas, só restam 10. Então está uma disputa com a margem possível de ser o Zé Teixeira o primeiro secretário. O PT assinou para o Zé Teixeira. O Pedro Kemp e o Cabo Almir assinamos o Zé Teixeira. Até que se prove o contrário, o que ele fala, que está desistindo da disputa, nós não temos como assinar para uma outra chapa.
Mas ao mesmo tempo estamos falando de eleição, é melhor esperar, né? É melhor esperar, mas assim, nós para abrirmos mão das nossas assinaturas, tem que o próprio concorrente abrir mão da disputa, não é verdade? É verdade. Não dá para você falar que está caminhando num rumo e de repente está no outro. Eu, desde que entrei na política, tomei uma decisão, sempre cumpri com ela, mantive ela. O PT deve manter a segunda secretaria? A princípio, o Pedro está indo para a segunda secretaria, se não houver mudança também. E eu vou liderar a bancada nesses 2 anos, né? Nesses próximos 2 anos. E liderando a bancada, nós vamos procurar fazer ali uma oposição construtiva, uma oposição propositiva, né? E protegendo sempre, em primeiro lugar, os interesses dos cidadãos sul-mato-grossenses. Eu não vou abrir mão daquilo que eu achar que é maligno, que não é benéfico para a sociedade, eu vou estar favorável. Não vou vedar os olhos, não vou me descuidar da minha função, não vou votar sem saber o que eu estou votando, até pela experiência já de 22 anos de mandato. Eu quero estar atento aos acontecimentos para que eu seja, de fato, um deputado conhecedor do que está acontecendo dentro daquela casa e de alguma coisa que esteja acontecendo também no Poder Executivo. Muito bem, a gente falou agora, o senhor termina a frase falando de Poder Executivo, daqui a 2 anos a gente tem eleição para a Prefeitura de Campo Grande, e o PT tem o Zeca do PT, Evander Lobé, e tantos outros nomes fortes, o senhor aí para poder apoiar, Pedro Kemp, o próprio Amarildo, enfim. Como é que vocês estão já pensando, conversando sobre 2020, Prefeitura de Campo Grande, prefeituras do interior do estado? Nós pretendemos reorganizar, revitalizar esse nosso partido, revigorar esse nosso partido, né? Filiar novas lideranças, formar essas lideranças, discutir o Estado, os municípios, de forma que permita nós ser lá uma candidatura a vice, uma candidatura a prefeito, que possa fazer, de fato, um vereador do PT, não aquele que ganha a eleição no PT e que, quando você precisa dele, ele vai ajudar o candidato do DEM ou do PSDB. Não, nós queremos ter... não é quantidade, viu? Nós queremos ter qualidade. E nós vamos fazer isso. Eu, a partir de fevereiro, começo a viajar ao interior. Eu tirei voto em mais de 50 municípios, lógico que poucos, 100, 200, 300, 20, 10. Mas foi lembrado, né? Mas fui lembrado na maioria dos municípios. Acho que 3 municípios eu não tirei voto no interior. Então, eu quero contribuir com o crescimento do meu partido. Eu quero contribuir com a qualidade, né, da prestação de serviço na área da política com o meu partido. E eu não tenho dúvida que Campo Grande vai chegar o momento que nós vamos tomar uma decisão. Decisão que pode ser a candidatura do Pedro Kemp, a própria minha candidatura, a candidatura, não sei se do Zeca, se está com essa coragem de retornar. Né? O Zeca não pode ficar fora do cenário político. O Zeca tem que estar conosco, porque foi através do Zeca que todos nós surgimos na política aqui no Mato Grosso do Sul. Então, o que nós temos é que preparar o partido, dar condições a ele, para que ele possa vir fazer política num partido que vai lhe oferecer estrutura, suporte de crescimento, inclusive nas eleições de 2020. Deputado, para nós, assim, uma honra bater um papo com o senhor, conversar com o senhor, poder saber um pouco mais quais os rumos que o PT, através do seu mandato, do mandato do Pedro Kemp, estão planejando para esse ano de 2019. Eu convido o senhor a voltar mais vezes aqui na CBN. A gente tem um espaço aberto, plural, em que a gente atua e trata as questões políticas, econômicas, sociais de forma isenta. Por isso eu deixo o microfone da CBN à sua disposição para o seu recado aos ouvintes da nossa rádio que toca a notícia. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na CBN, falando com nossos ouvintes. Quero desejar a todos aí um profícuo ano de 2019, muita saúde, muita paz, muita disposição de lutar por dias melhores. Sempre. E colocar o nosso mandato à disposição, né? Não consegui ouvir aqui a Ingrid, nem o Sidney. O Jucinei. O Jucinei, né? Mas tá valendo. Eu acho que, para começo de conversa política no ano, foi muito bom o nosso papo aqui. Que bom. Estou muito feliz em poder visitá-los aqui muito e obrigado. Ser acolhido da forma que fui aqui pela CBN. Volte 93,7. Volte mais vezes. Obrigado, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado. Conversamos com o deputado estadual do PT, Cabo Almi. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.